Ami, o menino das estrelas. Capítulo 5. O comandante. Por trás das janelas apareceu o meu planeta azul, com suas nuvens brancas, seus mares, suas selvas e seus desertos. A Terra aumentava rapidamente de tamanho. Fomos desaparecendo na parte escura onde já era noite. Eram as cidades, mas ao contrário. Elas estavam em cima e as estrelas embaixo. Apesar disso, dentro da nave eu sentia que o verdadeiro embaixo era o chão do veículo. Temos gravidade artificial. Agora veremos como fazem nossos amigos para evitar um grande terremoto. Avançamos sobre o mar iluminado pela lua, ou melhor, embaixo do mar, porque ainda estávamos ao contrário. Pude ver as luzes de uma cidade da costa próxima dali. Este é o ponto. Entraremos. Tudo ficou escuro atrás dos vidros. Vamos para o fundo. Observem por esta tela. Assim poderão ver melhor. Como na viagem anterior, a tela mostrava com clareza tudo o que havia ao redor, apesar da escuridão reinante. M colocou a nave em posição normal. Pareceu-me que estávamos voando sobre a Terra. Embaixo podíamos ver as montanhas e vales muito áridos. Vi que de trecho em trecho nós nos encontrávamos com as aves do lugar. Quero dizer, peixes, baleias, cardumes de sardinhas. E lembrei-me que estávamos debaixo das águas do mar. Víamos tudo transparente como no ar. Isto é lindo demais, M. Tudo é lindo a cada momento, para aquele que sabe ver. No fundo, ao longe, apareceu um objeto comprido, como um charuto em posição horizontal, e seu tamanho aumentava rapidamente. De repente, compreendi que se tratava de uma imponente nave espacial submersa nas águas, flutuando perto do fundo. Era algo impressionante. Parecia uma gigantesca cidade. Quando chegamos bem perto, já não conseguimos mais distinguir seus limites. Foram ficando difusos, de tão distantes que estavam. Milhares de janelinhas iluminadas indicavam que havia dezenas de andares ou níveis. O que é isso, meu Deus? É a nave-mãe, a mais importante entre aquelas que participam da tarefa de ajuda à Terra. Por alguma estranha exceção, desceu. Normalmente mantém-se no espaço. É uma espécie de porta-aviões, transporta naves espaciais. Também pode abrigar vários milhões de seres humanos. Deve estar sempre por perto. Nunca se sabe quando será necessário resgatar muitas pessoas. Nela viajam o comandante de todo o plano de ajuda para a Terra. Ele habita nessa nave permanentemente. Vamos até ele. Ele acionou algo nos comandos. Apareceu o rosto de um homem na tela. No mesmo momento, compreendi que aquele ser não era terrestre, porque sua aparência lembrava as imagens dos grandes mestres da humanidade. Sua serenidade interior mostrava feições de muito maior beleza do que as habituais encontradas nos homens da Terra. Uma tranquila felicidade, uma harmonia, uma bondade e uma paz imensa. Nem mesmo em Ofir pude ver um rosto como aquele. Apesar disso, sua aparência era de um verdadeiro terrestre, exceto o olhar, olhos extraordinariamente grandes e cheios de bondade. Imediatamente senti simpatia por aquele ser. Apresento-lhes nosso irmão comandante. O homem da tela nos saudou num idioma estranho. Foi através do fone que percebi a tradução. Bem-vindos à nossa nave, Vinca e Pedro. Sou o encarregado de supervisionar todo o plano de ajuda ao planeta Terra. Um suave sorriso iluminou o seu rosto quando exclamou: Os espero com carinho em minha morada. Aproximava-nos de uma abertura por debaixo da gigantesca nave. Entramos verticalmente. Chegamos a um recinto não muito grande e perfeitamente seco. Outras naves, pequenas como a de M, estavam estacionadas ali. Enquanto pousávamos sobre o chão,
pude ver que uma comporta fechou a abertura pela qual entramos. Amy se colocou de pé. Vamos descer. Isso quer dizer que vamos sair? Claro, vamos conhecer o comandante. Quis fazer 1 milhão de perguntas, mas não tive tempo, porque Amy nos levou para a saída. Dessa vez, quando a porta se abriu, havia uma escada. Enquanto descíamos, vi que a nossa nave encontrava-se apoiada sobre 3 suportes. Aquela era a primeira vez que aterrissava comigo a bordo. Antes sempre ficava suspensa no ar. Caminhamos até uma porta. Quando chegamos, ela se abriu e pareceu um brilhante e comprido corredor. O teto, muito alto, era côncavo. Tinha luz própria que emitia uma cor creme suave. O chão de um material mole, semelhante à borracha, também emitia uma bonita luz azul clara. As paredes pareciam como metal opaco. Várias portas muito grandes completavam o cenário. Algumas tinham letreiros luminosos, escritos em um idioma que era desconhecido para mim. É o idioma da fraternidade. Pensei que cada mundo tivesse seu próprio idioma. E tem, mas também utilizamos uma linguagem comum para compreendermos uns aos outros, especialmente em forma escrita. Esse é um idioma artificial. Todos temos que estudá-lo, desde pequenos. Para nós, é mais fácil escrevê-lo do que falar. Por quê? Porque nem todas as espécies humanas têm o mesmo formato de língua, garganta e cordas vocais. Para alguns, é mais fácil emitir certos sons do que para outros. É como os chineses, é difícil para eles pronunciar a letra R. Quem são os chineses? Uma raça do meu mundo tem os olhos assim. Que bonitos! Chegamos no final do corredor. À nossa frente havia uma porta muito larga. Abriu-se. Era um elevador. Entramos, procurei os controles, mas não havia nada. Amy simplesmente disse: Comandante! E a porta fechou-se. Percebemos um movimento suave. Subíamos, mas de repente começamos a avançar horizontalmente. Aquilo, mais do que um elevador, era um veículo que podia transitar em vários sentidos. Esta nave emite uma radiação que mata os germes que estão no ar ou em qualquer superfície. Por isso, não existe perigo que seus micróbios possam afetar os membros da tripulação. Além disto, todos eles serão de algum modo desinfetados antes de ingressarem em qualquer mundo da fraternidade. A porta se abriu, mas não aquela pela qual havíamos entrado. Uma outra às nossas costas. Apareceu um salão maravilhoso como um sonho. Estava decorado com plantas naturais de vários tipos e cores. Não sei explicar, mas nunca teria imaginado plantas em uma nave espacial. Uma série de fontes ocultas de luz de diversos tons produziam uma atmosfera de um tom amarelo dourado. Vários compartimentos do salão estavam separados por vidros. Vi uma fonte com uma queda d'água. Imitava uma cascata melodiosa caindo entre as pedras, musgos e algas naturais. Ali saltavam alguns peixes e outros animaizinhos desconhecidos para mim. Vinca não pôde ocultar sua emoção. Isso é belíssimo! As almas evoluídas necessitam rodear-se de beleza, e nada pode ser mais belo do que a natureza. Conduziu-me para o interior do salão. À nossa esquerda, esperava-nos de pé o homem que havíamos cumprimentado pela tela, o comandante. Atrás dele vi uma enorme janela. Por ela se via um riacho que corria suavemente entre as pedras e a vegetação. Na linha do horizonte, um sol azul escondia-se por detrás de algumas serras. Não soube se aquela era uma paisagem artificial fabricada em um grande recinto da nave ou se era alguma outra coisa. Mais tarde, Amy nos explicou que o comandante gostava de lembrar as paisagens de seu mundo de origem. Por isso sintonizava as vistas da natureza que deixara para trás. Mas aquela grande janela era uma tela. Vestia-se de branco, usava uma roupa parecida à de Amy, um pouco mais folgada, deixando o pescoço e uma parte do peito descoberta. Sua estatura era impressionante. Media pelo menos 1,95 m. Parecia irradiar um esplendor, parecia brilhar. Amy nos levou para perto dele. Eu ia com profundo respeito, quase com temor, com vergonha inclusive, porque sabia, graças a Amy, que eu estava cheio de imperfeições. Aquele ser estava rodeado por uma auréola de tal pureza que, me comparando a ele, eu ficava ao nível de um porco. Pelo menos era assim que me sentia. Falou com uma voz suave e tranquilizadora.
Fazer comparações às vezes ajuda, outras vezes prejudica. Assim como M, ele também captava os pensamentos. Vinca tinha entrado numa espécie de transe na presença do comandante. Caminhou até ele, pegou sua mão, beijou-o e tentou colocar-se de joelhos. Não faça isso, disse ele levantando-a pelo braço. Eu sou como você, um servidor, seu irmão. Somente diante de Deus pode um ser humano curvar-se. Impressionada com aquele ser, Vinca tinha lágrimas nos olhos. Sempre existe alguém mais acima e mais abaixo que nós. Devemos ouvir os conselhos daqueles que estão acima e devemos orientar os que estão abaixo. Unicamente cumpro as instruções de meu irmão maior. Acima e abaixo significam, neste caso, o nível evolutivo. O comandante dirigiu-se para um móvel muito moderno, de linhas aerodinâmicas. Parecia uma escrivaninha cósmica. Sentado atrás dela, começou a falar. Desci a este planeta com única finalidade de estabelecer este contato. Naquele momento, não captei a transcendência do que ele dizia. Não pude conceber a grandiosidade do fato. O comandante de uma operação gigantesca, realizada por seres extraterrestres, descendo até a Terra, com sua nave do tamanho de uma cidade, quem sabe com quantos milhões de tripulantes a bordo, somente para estabelecer uma comunicação com duas crianças. Que vocês levarão suas mensagens aos seus mundos. O que ele lhes dirá serve tanto para a Terra como para a Kia, porque o comandante está em comunicação com nosso irmão que dirige o plano de ajuda para a Kia. Os dois mundos estão numa situação semelhante. Prestem atenção. O comandante então tomou a palavra. Como lhes foi informado, vocês estão incluídos dentro de um gigantesco plano cósmico evolutivo para seus mundos. Uma grande quantidade de servidores participa deste plano. Alguns, estando encarnados neste mundo, participam por enquanto de forma inconsciente. Outros o fazem conscientemente. Irmãos de planetas superiores aos seus trabalham nesta missão de ajuda. E por último, outros irmãos que já não estão sujeitos às limitações de um corpo densamente material também colaboram estreitamente com o plano. Todos trabalham em tempo integral, até o último alento de vida no corpo que ocupamos, até o íntimo nos chame para servi-lo em outros planos. A nossa recompensa é cumprir com o que nos dita a nossa consciência. Somos movidos unicamente pelo amor. Vocês devem saber que mudanças muito importantes e profundas se aproximam. Nós estamos fazendo o que podemos para evitar o impacto negativo destes acontecimentos. O resto, vocês mesmos deverão fazer. Devem compreender que o espírito da força criadora que rege o fluir da vida no universo, e ele é todo amor. Se não se deixam reger pelo amor, estão atuando contra as leis universais. Portanto, não podem ter harmonia em suas vidas pessoais, nem em suas relações sociais ou internacionais. O desconhecimento da lei de Deus, por parte da grande maioria, é a causa e a raiz da dolorosa situação que os homens atravessam, e pode levá-los à destruição total. Estamos inspirando muitas pessoas em todos os países. Enviamos mensagens com ensinamentos e instruções, mas não podemos evitar que algumas delas sejam distorcidas pelas crenças particulares daqueles que a recebem. Isto produz confusão e desalento. Entretanto, dia após dia, tudo ficará cada vez mais claro. Também estamos inspirando obras de literatura, musicais, filmes e outras manifestações culturais, e estamos fazendo todo o possível para que sejam difundidas, porque são uma semente de amor para as consciências e também uma preparação para o grande encontro. M interferiu para explicar. Vocês não estão separados para sempre dos seus irmãos do universo. Quando deixarem de viver divididos por injustiça e violência, ignorando o reitor do universo, o amor, vocês ingressarão na fraternidade. Será por volta do ano 5500. Pensei ao recordar as pessoas das ruas de meu mundo. O comandante obviamente escutou-me. Se não estivesse para ocorrer algo diferente, o processo poderia demorar milênios, ou não se realizar nunca.
mas aproximam-se fenômenos que não poderão ser explicados por nenhuma teoria. Nesses momentos, vocês deverão recordar nossas palavras, expressas tanto pelos mestres de ontem como pelos de hoje. Deverão compreender que a única coisa que lhes pode salvar da iminente destruição é reconhecer a universalidade do amor e reger-se por ele em todas as situações de suas vidas. Se não o fizerem, não o merecerão, nem poderão sobreviver. Resgataremos os que fizerem, o trigo será separado do joio. Estamos servindo a um plano divino, decretado pelos desígnios do Criador, desde a eternidade. Nós somos seus agentes. Colocou-se de pé. Isto é tudo, queridas crianças. Agora, deixo vocês nas mãos do capitão, que dirige o nosso trabalho, que procura evitar grandes perdas de vidas neste ponto do planeta. Neste momento, entrou o homem de quem se falava. Estava vestido como nosso pequeno amigo. Vou mostrar-lhes como podemos diminuir os efeitos de um terremoto que se aproxima. Sigam-me, por favor. Guiou-nos com carinho e grande suavidade. Vão com Deus! Expressou o comandante enquanto colocava suas grandes mãos sobre nossos ombros. E lembre-se de que vocês estão protegidos. Não temam nunca. Nós os salvaremos de todos os perigos, mas não abusem desta proteção, violando o que é natural e prudente. Neste caso, não poderemos fazer nada. Não se esqueçam de colocar minha mensagem em seus livros. Se pudéssemos, nós a proclamaríamos dos alto-falantes de nossas naves. Introduzir-nos nas suas transmissões de rádio e televisão e nos faremos plenamente visíveis, mas não nos é permitido fazer isto. Nossa palavra fraterna somente poderá ser enviada através de canais que possam ser comprovados unicamente pelo sentido interno, justamente este que devem desenvolver para evoluir e salvar-se. Esta é a outra poderosa razão que nos impede de mostrar-nos de forma mais aberta e em massa. Meditem nisso. Deixou-nos na porta do elevador. A última coisa que nos disse foi: Meu amado irmão maior, recomenda-me que lhes transmita seu grande amor por todos que o sofrem. Ele quer que saibam que não descansou um só dia desde a aparição do homem, e que não o fará até que todos vivam em paz e felizes, e que vocês também não devem descansar, porque todos são suas mãos e bocas. Até logo, meus amigos.